Olá, eu sou a Liz Marina e estamos no ar com o programa Teologando com Elas, um programa bíblico e teológico feito para você, mulher. E antes da gente apresentar os nossos convidados especiais de hoje, eu quero convidar você a compartilhar esse link com todos os seus contatos do WhatsApp, Facebook, Instagram, para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. O nosso tema de hoje é Amigas ou rivais? Amigas ou rivais? Para nos ajudar a entender sobre esse tema à luz das Escrituras, nós temos hoje aqui duas mulheres incríveis, né? A minha querida amiga Karina, também a minha querida amiga Fran, muito obrigada pela presença de vocês. E eu quero começar apresentando novamente aqui a Fran, que é casada com o pastor Denis, mãe do Arthur e do Heitor, teóloga pelo Seminário Teológico Promessista, licenciada em Matemática pelo Instituto Federal de São Paulo e está cursando MBA em Finanças e Controladoria pela USP. É diretora financeira da Convenção Paulista e missionária titular da IAP Bom Retiro de Sumaré. Seja muito bem-vinda, Fran. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui novamente com vocês, com esse programa que tem abençoado a vida de tantas mulheres e homens também, que têm acompanhado os temas que têm sido abordados aqui e poder voltar aqui mais uma vez com esse tema tão importante, para mim é muito bom em poder contribuir com vocês e espero que o pessoal de casa goste muito, porque nós estamos muito felizes em poder compartilhar com vocês esse tema. Amém, o prazer é todo nosso. Muito obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite para estar aqui conosco, nos ajudando mais uma vez a entender, né, sobre a questão da empatia, né, da comunidade no ambiente feminino. E também Karina, né, Karina de Almeida, é casada com o pastor Mateus, mãe do Estevão e do Gessé Augusto, formada em gestão empresarial pela Universidade de Mogi das Cruzes, graduanda em psicologia pela Universidade Padre Anchieta de Jundiaí e pós-graduanda em análise aplicada do comportamento pela Academia do Autismo. É diaconisa também na IAP de Itatiba. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Liz. Sou grata a Deus por esse convite, me sinto honrada. A gente viu esse programa nascer, né, desde antes, né, desde o papel a gente vem acompanhando, então eu tenho assistido, tem sido uma emoção, né, grande ver o programa se consolidando agora na segunda temporada. Fico muito feliz de alguma forma poder, né, contribuir e estar aqui e mais feliz por estar com vocês, né, com a Fran, que é minha amiga, você que é uma amiga muito querida. E sou grata a Deus mesmo por tudo isso. Amém. E para nós é uma alegria, com certeza. Espero que todas aí de casa sejam tão edificadas como nós aqui também seremos em todo esse programa. E para a gente começar o nosso bate-papo, né, nós sempre fazemos uma leitura e eu quero ler com vocês Atos 9, do versículo 36 ao 39, que diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhes 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto andar superior. Todas as viúvas o rodearam
chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Karina, culturalmente, né, infelizmente, né, existe uma rivalidade entre mulheres em diversas áreas. Vocês, né, você e a Fran, acreditam que a sororidade é o caminho para minar essa rivalidade? Sim, acredito. E, primeiramente, né, antes da gente justificar mesmo essa resposta, né, que é uma questão cultural também, a gente explicar um pouco, de forma muito sucinta, né, o que é a sororidade, né? A palavra sororidade, ela é usada, ela vem de soro, né, soro do latim, que significa irmã, vem do francês, eu não sei pronunciar em francês, mas se escreve sor, se eu não me engano, sor, né, que é como os franceses pronunciam. O movimento feminista usa muito essa palavra sororidade. Ela vem sido buscada no Google nos últimos 4 anos de uma maneira muito intensificada. Ainda não entrou nos dicionários brasileiros, mas a gente não vai se ater em falar de feminismo. Tem um programa, né, sobre feminismo e machismo que dá para quem estiver interessado assistir esse programa, porque a gente não vai se aprofundar aqui. Mas, sim, existe. A sororidade, ela o significado dessa palavra é irmã, né? Quando ela começou a ser usada depois se eu não me engano, depois da Revolução Francesa, né? Sororité, o que acontece? Foi para falar exatamente de irmandade, mulheres trabalhando juntas, em parceria, né? E existe a rivalidade entre mulheres, né? O caminho para minar essa rivalidade. Hoje, em pleno século XXI, tem se despertado, né? Nós temos essa discussão, as pessoas estão discutindo sobre isso. Por que ser rival uma da outra, né? Não é interessante a desunião, o interessante é a união. O interessante, o benéfico, e a gente vai depois se aprofundar mais na questão bíblica mesmo disso. Mas é bacana o que tem acontecido hoje, porque a gente tem isso, não é, Fran? Quantas vezes a gente já ouviu, né? A gente se arruma para outras mulheres. A gente não se arruma por ser confortável, né? Ou até mesmo para chamar a atenção de alguém. Não, eu vou me arrumar porque mulheres se arrumam para outras mulheres. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Não é mesmo? Com certeza. Então, como que a gente mina isso? Tentando mesmo mudar esse pensamento, né? Tentando mesmo, refletindo sobre isso, discutindo sobre isso, e procurando saber qual é o real motivo que me leva, por exemplo, a me arrumar para outra mulher. Né? Nós temos discutido isso e eu dou graças a Deus, até por nós estarmos discutindo isso em um programa. A igreja já tem trazido esse tema em outros momentos que a gente tem visto hoje aqui. E, na minha opinião, o caminho é esse, é conversar sobre isso, falar sobre isso de forma aberta e sem tabus, de uma forma livre, de uma forma assim que a gente consiga aprender umas com as outras, né? Pensando sobre essa questão, né, da sororidade e como as mulheres elas são culturalmente influenciadas a agirem de maneira rival. Você não vê rivalidade entre sogro e genro. Ninguém fala que o sogro e o genro eles são arqui-inimigos, né? Mas existe um negócio entre a sogra e a nora, né? Um negócio que parece que elas estão competindo entre elas, que isso não acontece entre os homens, né? Parece que eles são culturalmente criados para ser manos, para ser brother, né? Como eles falam, para estarem juntos. Eles vestem ambos, né?
estão ali, eles se encontram que estão com a mesma camisa, eles tiram uma foto, eles fazem piada daquilo. A mulher, se ela for num casamento e as duas estiverem com o mesmo vestido, acabou aquele casamento para ela, aquela festa para ela, porque elas não podem estar com a roupa igual, porque elas são criadas para competir, às vezes para competir com a própria mãe. Isso é uma questão muito forte culturalmente dentro da sociedade, entre as mulheres, né? Parece que é cultivado dentro delas essa rivalidade. E aí falar sobre essa questão da sororidade é quebrar isso, é dizer assim, olha, não deve ser assim. Não é esse o propósito de Deus para a vida das mulheres. Ele tem algo muito superior a isso. Só que a cultura é influenciada, e a gente sabe, pelo mal que age naturalmente no mundo, depois da queda, isso faz com que haja essa competição e que dificulta muito essas mulheres que poderiam ser, aí a ideia do termo de irmãs, amigas, delas serem pessoas colaborativas, fazem com que elas venham competir entre elas e isso acaba afetando muito o seu ambiente familiar. Isso afeta o relacionamento. Você imagina a questão da sogra e da nora. Afeta, porque agora, quando eu tenho 2 filhos, né? Karina também. A gente pensa assim, olha, e aí culturalmente, assim, eles vão ter as suas esposas e eles vão ficar mais na casa da esposa. Parece que ela vai levar o filho embora. É essa a sensação que se cria, né? E a ideia é assim, eu perdi o filho e não eu ganhei uma filha, né? Que é o que se deve ser construído e é essa a proposta da sororidade. Algo muito além do que isso, né? Esse é algo bem pequeno, mas só para exemplificar essa questão da rivalidade que existe e a importância da gente ir desconstruindo isso, né? Você vê que até quando a namorada, né, vai conhecer a sogra, ela tem um pavor em conhecer quem? A mãe, né? Porque já tem essa cultura, já tem essa característica do quê? De competição, né? De ciúmes. Então, assim, isso precisa ser quebrado, né? Tanto com a nora, com a sogra, como a sogra com a nora, né? Então, aquela coisa, o mundo já é tão machista, né? A gente não precisa de mulheres machistas também. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais tem impactado. Infelizmente, as mulheres, elas estão sendo machistas quando elas tratam outras mulheres sem essa irmandade, né? Sem esse referencial de amiga, de irmã, mas irmã mesmo, não aquelas irmãs que brigam também, né? Porque a gente também tem irmãs que são mais rivais do que amigas. Fran, e quais problemas, né, as mulheres podem enfrentar pela falta da sororidade? O que a palavra de Deus ela ensina sobre a harmonia entre as mulheres? Agora falando biblicamente. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Filipenses capítulo 4, o versículo 2 em diante, que diz assim: Agora suplico a Evódia e Síntique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas 2 mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aqui a gente vê, nesse texto, o apóstolo Paulo suplicando que essas mulheres que contribuíram tanto com o desenvolvimento da palavra de Deus, a propagação do evangelho, elas resolvessem o seu desentendimento, ela resolvesse o problema que havia entre elas. A falta de colaboração entre elas estava afetando a propagação do evangelho naquela comunidade. E aí, dentro desse texto, a gente percebe o quanto esse tema e essa necessidade de haver essa irmandade entre as mulheres é necessário até porque interfere no crescimento do evangelho naquele local, naquela comunidade. Quando as mulheres elas passam a competir ao invés de colaborar, elas interferem no bom andamento da sua casa, da sua família, às vezes do trabalho. Quantas vezes as empresas, elas são uma empresa que tem muitas mulheres, a gente escuta que é um problema.
uma empresa com várias mulheres trabalhando juntas, por conta da competição que há entre elas. Então, a gente percebe o quanto é nocivo essa prática de a gente querer competir, ao invés de se ajudar, ao invés de colaborar, ao invés de dizer assim, olha, vamos trabalhar juntas? Porque quando a gente pensa, a gente olha para as crianças, elas estão ali e elas são criadas ali, olha, vê um outro, elas se juntam, elas brincam junto, elas têm esse comportamento. E aí a gente percebe que aqueles que são de mesma idade, ou da mesma idade, falando das crianças, ou do mesmo... quem gosta de futebol, gosta do time de São Paulo, eles se juntam para conversar, para falar, para torcer junto, para criticar o time junto. Há isso entre eles. Quando a gente pensa nas mulheres e elas, dentro do seu contexto, elas querem competir entre elas querem falar mal uma da outra, ao invés de se ajudarem, ao invés de darem as mãos, ao invés de dizer assim, olha, vamos se ajudar. Mas vem uma situação, e a ideia é na maternidade, né? Assim, olha, parece que eu quero ser uma mãe melhor do que ela. O meu filho adora comer arroz, feijão e carne. Mas o meu come brócolis. Com 3 anos ele já fala 2 línguas, ele já sabe cantar em inglês, né? Sim. E assim, mas a gente não está competindo. Exato. Né? Parece que falar do filho, dos benefícios e daquilo que ele faz, gera uma competição, o que é tão nocivo, porque parece que eu desmereço aquela mãe, parece que eu inferiorizo ela. Então, em diversas outras áreas, isso, ao invés de eu ajudar, eu acabo menosprezando e minando essa mulher. A gente percebe um texto bíblico em que isso acontece entre Ana e Penina. Ana não podia ter filhos e Penina tinha. Tirando dentro das proporções da cultura, né? A gente percebe o quanto a ação de Penina em provocar aquela mulher por algo que era delas. A maternidade era algo das mulheres. E aí, porque uma não podia ter filho, a outra menosprezava, a outra trazia grandes dores e muitas aflições a essa mulher por algo que elas poderia ajudar, poderia colaborar, poderia dizer, não, vamos lá, vamos orar juntas, né? Vamos pensar juntas sobre esse seu problema, sobre essa situação. Mas aí ela, com um ar de competição, ela fala assim, olha, eu sou melhor que você porque eu tenho filhos e você não. E isso é tão destrutivo dentro da sociedade, dentro da própria vida em comunidade cristã, quando eu acho que eu preciso menosprezar você para que eu possa ser melhor. Sim. Essa questão que a Fran falou da empresa, né? Muitas mulheres trabalhando juntas, a gente sempre ouve comentários, né? Nossa, aquela empresa tem muita mulher. Nós ouvimos mulheres dizendo, quantas de nós já ouvimos? Eu já ouvi, tenho certeza que vocês já ouviram essa frase. Muitas pessoas já ouviram. Eu não gosto de trabalhar. A mulher dizendo, eu não gosto de trabalhar com mulher, eu prefiro trabalhar com homem. Por quê? Né? Por causa de toda essa questão que a Fran falou, são várias áreas da nossa vida que nós vemos a grande influência tanto da competitividade, da falta de empatia, da falta de solidariedade, da falta de parceria. Né? O termo sororidade tem sido usado principalmente por questões de gênero. A sororidade, né, como eu disse, o significado já, né, por que se refere a irmãs, deve ser uma prática das mulheres. Né? E a gente viu, né, conforme o que a Fran falou, a gente, de acordo com o que você falou no início, né, a Fran falou sobre Evódia e Cinti, que aí a gente vem aqui para esse texto que você falou, a gente viu esse aspecto do quanto é prejudicial, e a gente viu nesse texto que você leu que as mulheres chamaram Pedro. E elas disseram, eu imagino, eu não sei, eu vejo esse texto, eu penso, né? Olha, eu imagino elas assim, sabe, chorando com uma tristeza assim profunda, porque era uma pessoa ali fundamental naquela comunidade. Era uma seguidora de Jesus, era uma discípula de Jesus. Né? Era alguém que estava ali sendo usada, se deixando ser usada pelo Espírito Santo para atender o chamado dela. Né? E ela morreu. Foi uma perca dolorosa aquilo.
né? E havia, a gente não tem detalhes dessa cena, a gente não tem muitos contextos explicando, e sem se aprofundar muito também por causa do tempo. Só que, será que essas mulheres que estavam chorando, eu me pergunto, será que essas mulheres que foram lá chamaram Pedro, será que elas não estavam, será que elas não eram unidas? Será que não existia esse esquema de parceria para acontecer aquilo, para Pedro ser chamado, para que o milagre acontecesse? Né? Que exemplo que Dorcas dava, né? Que exemplo que ela deixava? O exemplo é tão grande, né? O primeiro nome do Ministério de Mulheres na Igreja Adventista da Promessa foi Sociedade das Dorcas, porque foi a exemplo de Dorcas. Né? O exemplo dela, isso tudo, é para você ver que o termo sororidade está sendo usado agora, mas esse esquema de parceria, o esquema do vamos caminhar junto, vamos que tu é mulher, eu sou mulher também. A sociedade vem e quer romper o elo mulher-mulher, mas desde os primórdios, desde Jesus já estava falando. A palavra de Deus já estava falando, já estava nos dizendo, já estava nos ensinando. Para quê? Para que a gente refletisse nisso aqui, hoje, antes, outros textos, né, que a gente usou aqui como referência para estudar e para a gente continuar refletindo nisso. Por que que a gente é rival? Por quê? Por que que eu tenho que ser rival da Fran? A Fran é minha amiga, você também, a gente tem essa convivência, mas por que se eu vivo um momento diferente da minha vida do que ela? A Fran hoje vive um momento da vida dela que eu não estou vivendo. Nós não temos nem a mesma idade, né? O contexto histórico que ela viveu, né, desde quando ela nasceu é um, o meu contexto é outro, o seu é outro, totalmente diferente. Nós três estamos passando 3 momentos muito diferentes da nossa vida, mas nós somos amigas, mas somos mulheres. Nós não temos o nosso passado em comum, mas nós 3 somos mulheres, nós temos o mesmo gênero. A gente não se ajuda porque nós somos do mesmo gênero, porque somos servas de Deus, porque somos servas de Cristo e porque somos a imagem e semelhança de Deus e porque a missão que Jesus deixou é essa para os salvos em Cristo. A gente até percebe que Dorcas ela é considerada como discípula de Jesus. Ela é alguém que estava ali para cumprir a sua missão, né? Dentro da comunidade onde ela estava, ela tem uma sensibilidade em olhar para a necessidade daquelas pessoas, as mulheres viúvas, né, que tinham dentro daquela cultura, né, elas viviam uma dificuldade muito grande, porque agora elas saíram da casa dos pais quando casaram, e agora o marido não existia mais, e ela vivia em grande dificuldade financeira, né, precisava de ajuda. E aí Dorcas, ela utiliza o que ela tem. O que eu sei fazer? Eu sei costurar. Então, eu vou usar isso e ela usa os seus recursos para dizer assim, olha, eu vou atender a necessidade desse ser humano igual a mim, que precisa de ajuda. Essa sensibilidade que a sororidade ela traz a nós. Assim, olha, eu preciso olhar para a Liz, entender a sua necessidade, de qual recursos eu tenho que eu posso ajudá-la. Às vezes não é nem financeiro, às vezes a pessoa precisa ser só ouvida. Ela precisa de alguém que tenha empatia. Eu acho que essa é a palavra-chave. É eu ser empática em relação a você, em relação à sua dor. E claro, né? Porque a gente não pode, como diz o texto bíblico, né? Ver que a pessoa está com fome, orar e ir embora, né? E achar que a gente ajudou, né? Mas vendo a necessidade, é usar os recursos que temos para ajudar essas pessoas. Foi isso que Jesus fez quando ele veio ao mundo, morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos levar de volta para ele, né? E aí, então, quando a gente olha para a necessidade dos nossos, daqueles que são nossos, que são a nossa volta, né? Não é isso que fala sobre o amor ao próximo, né? Eu preciso amar aquele que está próximo de mim. E esse amor, ele vai além de um sentimento, né? Ele é essa atitude empática em que eu me preocupo. Olha, qual que é a necessidade? E como eu posso fazer para ajudar? Sim, e a gente percebe que é um esquema que está acima da amizade. Porque Dorcas, será que ela era amiga? Tinha essa amizade próxima com todas aquelas mulheres? Ou isso era algo que inflamava dentro dela de uma maneira, como a Fran falou, concordo, né, em gênero, número e grau, é isso.
ela estava ali, ela entendeu. Ela entendeu. Há uma necessidade, eu sou serva de Jesus, e a exemplo dele, porque ele está em mim, eu vou lá e eu faço, e ao que eu imagino, de verdade, eu imagino, que seja de uma forma natural. A questão de Dorcas, né? Eu vejo que a questão dela costurar, né? Fazer os vestidos para as mulheres daquela época, era mais uma ferramenta para se chegar a mulheres que sofriam. Então, assim, na verdade, hoje, quais são as ferramentas que nós, mulheres, estamos usando para dizermos umas para as outras que nós a entendemos? Que eu acho que é isso que a mulher ela mais espera e deseja, é de ser compreendida, né? A gente quer ser entendida. E a gente precisa entender que cada uma tem a sua identidade, e a sua identidade firmada em Cristo. Nós somos diferentes, sim, né? Em formas de falar, em formas de se vestir, em gostos, mas nossa essência, mulher, igual. Todas nós sentimos as mesmas necessidades, né? E a gente precisa realmente enfatizar essa irmandade entre as mulheres, porque eu acho que nós é que nós somos as que mais podemos entender a mulher. Às vezes a gente fica tentando, esperando que o homem nos entenda, fazendo que ele nos entenda, né? Por quê? Porque a gente não encontra isso, talvez, numa amiga. A gente encontra numa amiga ou numa outra mulher uma rivalidade, né? Uma competição. Não, eu preciso estar bem para que a outra me veja bem. Quando, na verdade, nós precisamos nos desarmar um pouco, né? Ajudar umas às outras, ou seja, compreender umas às outras, nos desarmarmos completamente, né? Bom, nós estamos aqui finalizando já o primeiro bloco. E o segundo bloco nós estaremos com mais conteúdos para vocês, que vão falar sobre mais atividades práticas. Como fazer? Como que eu posso ser uma mulher mais empática, uma mulher que ajuda outras mulheres, né? Enfim, que é mais solidária, não só no sentido de ajudar com algo físico, mas também ajudar com algo emocional, com a sua identidade, enfim, você não pode perder. Nós vamos ter um momento de música e já já estamos de volta. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, e se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, a tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei,
amarei, e além das ondas olharei, e se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, nós te convidamos. Nós queremos mais de ti, nós queremos mais de ti. Encha esse lugar com a sua glória. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive. A minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, Deus. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, em tua presença, Deus, e ao teu nome eu clamarei. Além das ondas eu olharei, e se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Estamos de volta com o segundo bloco e hoje falando sobre amigas ou rivais. E agora nós vamos para uma parte mais prática, sobre tudo aquilo que nós falamos aqui, sobre sororidade, sobre ser uma mulher empática com todos, mas principalmente umas com as outras, mulheres, né? Nós estamos falando de irmandade, né? Então, eu quero passar aqui para a Karina, perguntando assim de forma prática, como que nós podemos cooperar mais umas com as outras? Como nós podemos ajudar umas às outras? Nós podemos, além de conversar mais sobre isso, conversar conosco mesmo. O salmista diz assim, por que te abates, ó minha alma? Eu acho super interessante, por que te abates, ó minha alma? Ele está conversando com ele mesmo. Ele está ali num momento de reflexão,
e falando com ele mesmo. Isso é uma forma prática, é eu me perguntar por que, de forma prática, citando exemplos, por favor, por que que o brinco da Fran me incomoda, por exemplo. Né? Eu não quero ir porque eu não gosto da maneira como a Fran fala. Eu preciso refletir nisso. Eu preciso pensar nisso. Por que que um comportamento, uma fala, a voz, uma atitude, por que que aquilo me incomoda? Né? Se eu sou uma pessoa que consigo também promover conversas sobre isso, né? Com quem eu consigo. Com quem eu consigo conversar sobre isso? São formas práticas e muito simples, né, de a gente conseguir, não só refletir, mas para conseguir quebrar um pouco desse costume que foi imputado em nós. A gente estava conversando aqui agora há pouco, essa prática da rivalidade, da inveja, de muitas mulheres, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, são invejosas e em muitos momentos não sabem. A gente tem até medo de falar certas coisas, né? Mas como a gente disse, conversando de uma maneira muito aberta e livre, por que tudo isso? Então, não só conversar conosco mesmo, conversarmos umas com as outras, a gente conseguir, e a partir desse momento que eu conseguir conversar comigo mesmo, que eu conseguir chegar a algumas conclusões, começar a demonstrar mais empatia. O que eu posso fazer no meu trabalho para mostrar isso, para mostrar, para praticar a sororidade dentro do meu trabalho? Porque a gente viu que é uma palavra de agora, mas a palavra de Deus, Jesus Cristo, sempre incentivou que a mulher fosse parceira, que a mulher discípula dele o servisse em espírito e em verdade dessa maneira, né? Fazendo o que ele faria, né? E se perguntar mesmo, né? Em meu lugar, o que Jesus faria? No meu trabalho, eu faria fofoca de alguém? Eu falaria mal da roupa de alguém? Né? Eu conheço uma pessoa maravilhosa que foi uma mentora para mim, e ela ensinou tantas coisas, mas tantas coisas mesmo. Uma delas foi isso. Ela sempre disse assim, nós devemos usar peneiras. E como mulheres, mulher tem mais sensibilidade, mulher tem mais desenvoltura para algumas coisas, a gente sabe disso. Por isso que a sororidade, ela é uma palavra que está sendo aí usada exclusiva pelas mulheres, porque, como eu disse, nós temos contextos históricos diferentes, mas somos mulheres, então nós compreendemos o que é ser mulher nessa sociedade, né, hoje. E ela dizia assim, precisamos usar peneiras. Isso me beneficia? Isso vai prejudicar alguém? Isso vai interferir na minha salvação? Não é mesmo? Então, porque na minha opinião, esses são conselhos práticos. A gente conseguiu usar essas peneiras. Por que eu não posso ajudar uma colega a crescer no trabalho? Por que eu não posso fazer algo simples, uma atitude simples com relação a qualquer outra mulher? Por que eu não posso ser gentil? Por que eu não posso sorrir? Ou por que eu vejo uma mulher dentro de um ônibus sendo cantada por um homem e eu não posso ajudá-la? Está circulando uma mensagem nas redes sociais e eu acho ela muito interessante, a Fran também, né, Fran? A gente conversou sobre isso um pouco antes aqui. Está sendo circulada uma mensagem nas redes sociais, se você vê uma mulher sendo cantada dentro de ônibus, vai lá, chega perto dela, finge que conhece ela. Finge que conhece, vai lá, conversa com ela e ajude aquela mulher. Infelizmente, nos transportes públicos, é vergonhoso o que acontece, né? E nós conhecemos pessoas cristãs, mulheres cristãs que sofreram em transporte público com algum tipo de assédio. E quantas pessoas ficam assistindo? A gente viu uma notícia há alguns dias, faz poucos dias, uma notícia muito triste de uma mulher que foi abusada por um determinado tempo e as pessoas ficaram filmando.
E o tempo que essas pessoas ficaram filmando, elas poderiam ter ajudado essa mulher. E isso é vergonhoso. É muito vergonhoso, né? E nós, como mulheres, podemos, uma simples atitude, um ajeitar o vasinho aqui, um copo de água, uma palavra amiga, um conselho qualquer, uma dica, né? Pode ajudar muito uma amiga, pode ajudar, ou mesmo que não seja uma amiga, eu posso demonstrar uma parceria muito grande, eu posso ser usada por Deus para mudar a vida de alguém com uma pequena atitude, me colocando à disposição do Espírito Santo. Acho que a máxima, né, dentro de tudo isso, deveria ser critique menos e ajude mais. E aí, né, a maternidade está muito forte, porque recentemente eu tive mais um filho, mas ao invés de olhar aquela mãe e dizer, nossa, que mulher louca. Ninguém fala que o pai é louco, né? Mas a mãe é sempre a louca, sim, né? Sim. Por que será isso e tudo isso, né? Ao invés de olhar aquela mãe aflita, angustiada com aquela criança que talvez tenha um mau comportamento, o que a gente faz? A gente senta e fala, quem é a mãe dessa criança, né? E por que não ir lá, em vez de ficar de braços cruzados, criticando, não amparar aquela mulher? Como foi o dia dela? Como foi a luta dela para ela ter conseguido, às vezes, no supermercado, comprar alguma coisa para levar para casa e fazer a comida? Qual que é o contexto de vida dela, né? A gente tem tanto dedo para julgar, para acusar, para apontar o erro do outro e tão pouco nos braços para amparar, para acolher, para dizer, olha, o que você precisa? Eu vou pegar para você, eu vou ajudar você, né? Você vê o filho dela ali, talvez, fazendo alguma bagunça e você já fica, nossa, né? Essa mulher não está vendo o que o filho está fazendo? Por que você não se doa o seu tempo, né? Assim, olha, eu vou te ajudar. Isso é o propósito da nossa vida cristã. É para isso que Deus ele nos salvou. Escutando uma mensagem esses dias, o pregador ele dizia assim, olha, Deus, ele nos salvou, e a gente fala muito sobre a ideia da salvação, que Jesus morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados, para nos levar para um novo mundo, mas a gente esquece que Deus ele também nos salvou para as boas obras. Foi para que eu pudesse praticar boas obras, e a sororidade é isso. E a gente falando especificamente sobre mulheres, é a prática de boas obras entre mulheres. Quando eu me omito diante de situações como a que a Karine expôs aqui no ônibus, uma mulher que está sendo ali assediada por um outro homem, e eu assisto isso, e eu me omito diante daquela situação, isso é um pecado. Como serva de Deus, e aí existe algo prático que eu posso chegar junto e tentar minimizar a situação daquela mulher, viu? Senta ali e tenta fazer com que aquele homem se retire daquele espaço, né? E juntas a gente é mais forte nessa ideia de que assim, olha, contra um agressor, contra alguma situação que a gente esteja vivendo. Eu acho que isso é um importante. Critique menos. Antes de dizer assim, olha, ela está passando por aquilo por causa da roupa que ela estava vestida, por causa do jeito que ela tá maquiada. Senta do lado dela para ver se inibe aquela situação antes de criticar qualquer outra coisa. E falando um pouquinho, até pegando esse gancho de mães, né? Eu acho que, agora de um lado oposto, falando com as mães mesmo, sobre esse ensinamento, né? Porque isso vem desde pequenininha, né? Então, assim, a gente percebe isso nas crianças, nas formas que elas se tratam. Depois da adolescência, chega na adolescência, então, parece assim que há uma inimizade gigantesca entre as mulheres, entre as adolescentes, não pode falar nada, a forma que fala, a forma que ri, a forma que se veste, né? Inclusive até às vezes está na fala da própria mãe, né? Você não vai com essa roupa, porque você foi com essa roupa, vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Não consegue criar na criança uma identidade o quê? Uma identidade de irmã, de parceria, de amiga, e é isso que nós precisamos, né? E talvez essa mãe também faça de uma forma contrária, porque ela também foi criada dessa forma, né? Ela não tem culpa disso, e é onde entra aí até mesmo a igreja para ajudar as mulheres a encontrar o quê? A sua identidade. Eu vejo que tudo isso, até mesmo essa questão da irmandade, da sororidade, ela está muito envolvida com a identidade da mulher. Quando a mulher ela não encontra, ela não sabe qual é a sua identidade, ela fica tentando se encontrar nas outras. Então, tudo aquilo que ela não consegue ser, e a outra ela se sente o quê? Provocada.
né? E com isso acaba criando situações onde, ao invés dela ajudar a sua irmã, a sua próxima, né, vamos dizer assim, ela acaba machucando mais. Porque o que mais machuca é a gente receber uma ofensa vinda de uma mulher, né? Quando a gente recebe de um homem, não tem tanto impacto, mas de uma mulher, a gente para pensar. Não é assim? Não sei se é com vocês, não é assim. Mas quando alguma mulher nos ofende em alguma coisa, a gente se sente machucada. Né? Porque parece que, de fato, uma irmã nos machucou. É como, eu não tive irmãs, né? Não tive irmãos. Não sei vocês, né? A Karina tem uma irmã, né? Eu não sei se ela já brigou com a irmã dela alguma vez. E Uma dói. infância de brigas. É normal. Então, assim, então a gente espera uma atitude diferente, né? Por mais que a gente não fale, mas de forma inconsciente a gente espera essa atitude diferenciada, né, de uma mulher. E, né, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre igreja, a gente começou a falar já um pouquinho aqui, a gente vai continuar falando, Fran. Como a igreja ela pode contribuir para que a sororidade seja uma prática comum em seu contexto? Eu acho que abrir essa porta aqui, como nós estamos fazendo, para falar sobre isso, já é um caminho. E aí, pensando em nossos contextos de igreja local, a gente precisa se apoiar mais. A gente tem os nossos ministérios na igreja local e a gente percebe uma competição dentro desses ministérios, né? Segue uma mulher, tem dificuldade às vezes de passar o bastão para outra e quando por alguma situação ela passa esse bastão, ela fica criticando às vezes o trabalho que a outra fez, porque não era igual dela, né? E às vezes a grande máxima de tudo isso é a questão do discipulado. E a ideia do discípulo é que eu quero que você faça melhor do que eu. E parece que quando isso acontece na igreja, há uma revolta dentro das mulheres e começa a criticar o trabalho da outra. Então, que nas nossas igrejas a gente apoie o trabalho das outras mulheres, a gente apoie o que elas estão fazendo, a gente as ajude, a gente faça elogios, faça críticas construtivas que vai ajudar ela a crescer. Não ficar falando pelos corredores da igreja mal do trabalho da outra, porque isso é tão destrutivo, isso mina tanto a autoestima daquela mulher, isso faz com que ela, às vezes, até desista daquele ministério, porque é tão pesado as críticas e tudo aquilo que ela está ouvindo, que é difícil para ela continuar, porque a outra, de fato, foi muito boa, e ela está tentando continuar, dar continuidade ao trabalho, mas as críticas não deixam, e aí o discipulado não acontece. Pensando também na questão familiar, o texto de Deuteronômio, ele fala sobre a ideia de inculcar nas crianças a questão da palavra de Deus. E se a gente desconstruir essa ideia da rivalidade entre as mulheres, começando dentro de casa, né? A família é a nossa primeira igreja. E se a gente criar as nossas meninas, não para serem competitivas, mas para serem colaboradoras umas das outras, se a gente mostrar através da Bíblia que Deus fez elas para se ajudarem, para colaborarem entre elas, não para competirem, não para ser a menina mais bonita da igreja naquele dia, mas para ser tão bonita quanto as outras que estarão lá. É isso que deve acontecer dentro das nossas igrejas, dentro do nosso contexto. É isso que é o Evangelho. O Evangelho entre nós faz com que nós sejamos colaboradores uns dos outros. E a gente vai bater muito nisso, não competidores. Sim, e a gente percebe que essa geração, eu li esses dias e eu fiquei muito pensativa. Eu fiquei muito pensativa nisso. Nós somos a geração que temos as ferramentas e que sabemos aonde procurar como quebrar paradigmas dos quais nós aprendemos de uma maneira um tanto quanto distorcida. Nós sabemos, mas nós não queremos. E eu fiquei chocada. Meu Deus, né? É claro que eu não li isso numa página que estava em algum lugar, né? Assim, não era uma página cristã, né? Não é nada disso. Quantas pessoas estão preferindo não ter filhos e ter cachorros e ter animais? Não é errado ter animal, por favor, né? Nada contra quem tem animais, de forma alguma podemos ter animais, mas por que essa geração não quer mais ter filhos? Né? Por quê? Porque o discipulado, ele é
ele é precioso, ele é rico, ele é um tesouro na mão, ele é uma ferramenta, ele é para nós, né? Nós sabemos, por que não fazemos? Não é mesmo? Cabe essa reflexão. Tudo que a Fran falou, né, e eu concordo plenamente, começa desde muito cedo. A sororidade, o trabalhar em parceria, começa muito cedo. E dentro da igreja, infelizmente, a gente vê, eu costumo dizer, né, que essa pessoa, citando essa diaconisa de novo, né, essa mentora que eu tive, e graças a Deus por isso, nós estávamos num momento na igreja, muito gostoso, na igreja onde eu cresci, e nós estávamos numa atividade das mulheres, fazendo pão. Teve um curso, todo mundo fazer pão. Só que era uma irmã bem mais nova ensinando a fazer pão. E é um momento muito, essas cenas elas são muito preciosas para mim, eu me emociono bastante. Essa outra diaconisa sabia fazer pão muito bem. Só que essa irmã que estava ensinando fez um curso, né, ali ela estava ensinando, que ela aprendeu no curso dela, e nós estávamos lá, e as irmãs, né, para outra diaconisa, né, por que você não ensina, é isso mesmo? E ela disse, eu não estou ensinando, quem está ensinando é ela. E aí, no momento, e eu lembro muito bem dessa cena, nós estávamos amassando o pão, a massa do pão, né, e ela, conosco, amassando o pão, essa diaconisa disse, a igreja, ela é um lugar de passagem, porque a nossa vida é passageira. A obra sempre vai estar aqui, mas nós não. Deus levanta quem Ele quer. E é por isso que nós precisamos nos deixar ser usadas. E aí teve todo um momento que ela falou dessa sensibilidade que nós mulheres temos. E quanto nós somos perspicazes. E ela falou da percepção, nós percebemos. Ela falou, eu sei que eu tenho experiência em fazer pão. Mas olha o pão que ela faz, que gostoso que é também. E isso ficou muito marcado em mim, foi uma lição assim, e eu carrego essa cena até hoje dentro de mim, esse aprendizado. E olha só, hoje eu tenho 34 anos, eu aprendi isso quando eu era menina, eu era uma criança. E eu me lembro dessa cena. A igreja, ela é o cenário, ela é o local onde a gente forma cristãos saudáveis, ou não. Entendeu? Não sei se vocês me entendem. A igreja é esse lugar. A igreja pode ser esse lugar. Se a igreja não está sendo esse lugar, nós estamos fazendo alguma coisa que não está certa, de errado. Tem alguma coisa que não está caminhando ali. A igreja é esse local. A igreja é o local que nós podemos nos sentir à vontade, que nós podemos estar ali para aprender e não somente com medo de que algo aconteça, disso mesmo que a gente falou. Se a gente for parar para pensar, diante de todo o cenário hoje, dentro de um contexto de pandemia, a gente está aí para tomar a terceira dose da vacina, já começou a terceira dose da vacinação. Quantas pessoas morreram? Tudo o que está acontecendo. E a gente discutindo sobre rivalidade, inveja, e a gente indo para a igreja para ver roupa da uma da outra, e para ver sapato uma da outra, a gente está com a mesma camisa. Por que a gente não pode tomar uma atitude igual a Fran falou, vem cá, vamos lá, par de vaso, vamos cantar junto. Por que a gente não pode fazer isso e tirar foto e tirar sarro da situação, por exemplo, se divertir com isso? A igreja é o lugar onde nós devemos e precisamos nos sentir leves. A igreja, o ambiente da igreja, ele é isso, né? Para nós, para os jovens, para as crianças, a igreja precisa ser acolhedora. E nós somos os instrumentos de Jesus para sermos usados para isso. Nós somos. E precisamos. E se a gente não é, a gente tem que querer ser. E se a gente não está com esse desejo, a gente precisa pedir muita sabedoria para Jesus, para que a gente tenha isso dentro do nosso coração e inflamar, a exemplo de Dorcas, como eu imagino, que estava inflamado no coração dela. Para que seja algo natural e não por obrigação.
quando a gente olha para Dorcas, por exemplo, a gente vê que a Dorcas tem um talento da costura, né? Então, cada uma de nós temos talentos que Deus nos proporciona. E muitas vezes nós queremos usar talentos que não são nossos, porque nós queremos centralizar tudo em nós. Se a gente olhar, pelo que a gente lê sobre a história de Dorcas, Dorcas com certeza ela tinha uma equipe com ela. Entende? Ela não ajudava apenas costurando. Com certeza havia ajudas muito mais profundas ali, em outros sentidos também. Então, eu vejo que nós também precisamos ser assim. Precisamos entender qual é o nosso talento, né? E entender que a outra tem um talento que eu não tenho. E que esse talento, o meu talento somado com o talento dela, vai fazer com que a glória de Deus, né, seja ali manifestada e o nome de Deus seja glorificado. Então, uma igreja saudável, com mulheres saudáveis, né, é isso. Juntas, somos mais fortes. Sim. Juntas somos mais fortes. E a gente ouviu esse fim de semana, eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu sou Deus, quem Deus diz que eu sou. Isso falou tanto comigo. Nós não somos o que a cultura diz. Nós não somos o que o Instagram diz, o que o Facebook diz, o que qualquer outra rede social diz. O que as influencers dizem, né? Que tem sido assim, uma questão assim, que a gente não vai entrar no mérito de jeito de uma maneira, porque não dá, nem daria. Nós somos quem Deus diz que nós somos. Precisamos ser isso, né? E a gente precisa querer almejar, né? Querer ser quem Deus diz que eu sou. Quem Deus diz que eu sou? Deus diz que eu sou uma mulher. Deus diz que você é mulher. Deus diz que a Fran é mulher. Deus diz que nós somos mulheres e que pertencemos a Ele. Que pertencemos à igreja dEle e que nós nascemos para sermos usadas na obra dEle. Bom, gente, o assunto está muito bom, né? A gente vai deixar esse gostinho de quero mais para quem está nos assistindo. E eu quero deixar essa pergunta para você, esse desafio para você que está nos assistindo. Desafio que nós fizemos, né, a nós mesmas para fazer esse programa e também para você que está nos assistindo especialmente. E aí, você tem sido amiga ou você tem sido rival? Né? Uma pergunta um pouco impactante, mas a gente precisa fazer. Porque nós somos mulheres e estamos aqui para defender as mulheres, né? Não é defender o nosso pensamento, mas é aquilo que Deus reservou para nós. O que Deus reservou para nós, o que você está fazendo que Deus reservou para você. O que você está fazendo para a sua próxima, o que Deus reservou para ela também. Será que a gente está ajudando ou a gente está competindo? Enfim, para finalizar então, eu quero pedir para a Fran, para a Karina, para vocês deixarem uma palavra de encorajamento para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento. Fran, por favor. Falando com você que está nos assistindo nesse momento, e agora direcionado às mulheres, e aos homens também, porque os pais eles podem contribuir na educação das suas filhas, na ajuda da sua própria esposa, a encorajá-la a agir dessa forma como nós falamos aqui na ideia da sororidade. Que haja mais braços para acolher do que dedos para indicar, para fazer críticas, que haja menos competição e mais colaboração nas nossas igrejas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, na sociedade que nós estamos vivendo. Nós podemos desconstruir essa rivalidade que a cultura impôs às mulheres. Como a Karina ela mencionou aqui, eu não sou o que a cultura diz que eu sou. Eu, como diz Romanos capítulo 12, eu não posso me moldar aos padrões desse mundo.
O meu padrão é algo muito mais elevado, é algo que está dentro da palavra de Deus, é um padrão de filha de Deus. E como filha de Deus, eu não vou competir com a minha irmã, eu vou colaborar a ela, porque eu não quero ser melhor do que ela. Eu quero que nós duas, a gente alcance a coroa de glória que está reservada a todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus. Eu não quero que ela fique para trás, mas eu quero dar as mãos a ela para que juntas a gente chegue até esse reino que foi prometido para nós através de Cristo Jesus. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus morreu na cruz, para que nós caminhássemos juntas para a eternidade. Então eu convido você, mulher, a desconstruir isso, a quebrar esse ciclo com as suas filhas, com as suas irmãs, com as pessoas que você convive lá na sua igreja local, que você consiga desconstruir isso, sendo alguém que colabora, sendo alguém que olha o vestido da outra e fala, nossa, como você está bonita, como isso combinou com você, como isso ficou legal, ou ver um comportamento que você acha que é inadequado e sem expô-la ao ridículo, ficar falando pelos cantos da igreja sobre aquilo que ela fez, mas chegar até ela como alguém que quer orientá-la e auxiliá-la naquela situação. Que a gente busque mais ações dessa maneira, para que Cristo Jesus ele seja glorificado através da nossa vida. E eu queria deixar para você a indicação de um filme, Estrelas Além do Templo. Ele é um filme que conta a história de 1961, em plena Guerra Fria. Havia uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética para ver quem conseguia a supremacia espacial. E aí tem 3 mulheres. É um filme que mostra como aquelas mulheres afro-americanas, elas contribuíam ali junto na NASA. E essas 3 mulheres, elas são amigas, elas têm o seu propósito, um objetivo ali a alcançar. E elas se ajudam para alcançar aquele objetivo. Então, eu deixo essa indicação de filme para você. É um filme muito legal e eu acho que vai contribuir dentro desse tema que nós falamos aqui para a sua compreensão. Além de concordar com tudo que a Fran já falou, mais uma vez, eu desafio você que está assistindo a gente a pensar, pense com você mesma. Eu estou feliz com o sucesso de alguma mulher que eu conheço. E o desafio é esse, se eu não estou feliz, se pergunte por que você não está feliz. Por quê? Né? Se você não está feliz, peça para Deus colocar isso no seu coração. Deus derrama sabedoria a quem pede. E como a Fran já falou, a gente não quer ser repetitiva, mas pense nisso, pense nas suas atitudes, converse consigo mesma. As reflexões, elas nos ajudam a mudar de comportamento, elas nos ajudam, e essas reflexões na presença de Jesus, aquele momento que a gente ora sozinha, que a gente fala ali com Deus, esses momentos são os momentos preciosos em que muitas coisas mudam dentro do nosso coração. Essa mudança, ela precisa ser de dentro para fora, né? Ela começa aqui dentro para que a gente consiga externar. E uma indicação que eu deixo, a gente não trouxe o livro, é o livro 12 Mulheres Extraordinárias com Histórias Comuns, do John MacArthur. Conta histórias de mulheres da Bíblia, de Eva até Lídia. E é um livro muito, muito gostoso, é um livro muito bom para a gente conseguir olhar para a história dessas mulheres, ver o que acontece ali e refletir também, né? A gente tem olhado muito para mulheres fora. O segredo sempre esteve e está na nossa mão, que é dentro da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela não está desatualizada, ela é a palavra atualizada, ela é a atualidade. A gente percebeu, conforme a gente discutiu aqui, a gente está falando de sororidade agora, mas essa discussão já existia, os conselhos já existiam, tudo já existia, porque Deus já tinha pensado e preparado isso para nós. E é isso que eu deixo aqui, né? E agradeço. Bom, Fran, Karina, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui no programa Teologando com Elas.
Realmente foram momentos especiais, onde tocou lá no fundo, né, do nosso coração, do nosso íntimo, talvez do nosso orgulho também, né, que a gente precisa falar, tem coisas que precisamos falar. E eu espero que você aí em casa também tenha sido tocada, tenha sido edificada por esse tema. E se você quer mais informações sobre isso, pesquise, entre em contato com o seu pastor. Nós temos aqui filmes, livros que são indicados para você poder aprender um pouquinho mais sobre essa solidariedade que nós, mulheres, devemos ter umas com as outras. Muito obrigada pela sua participação e eu vou pedir para que a Karina ore conosco e nós vamos dar as mãos aqui no programa e eu quero que você aí em casa, se você tem uma mulher aí assistindo com você, dê as mãos para ela, faça essa oração. Se não, sinta como se nós todas estivéssemos dando as mãos nesse momento e fazendo apenas uma oração ao Pai, todas juntas. Lembrando que juntas somos mais fortes. Senhor Deus, obrigada, Senhor Jesus, pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade de refletir, mesmo que de uma maneira breve, refletir sobre o que o Senhor quer e espera de nós, como mulheres salvas em Ti, como mulheres cristãs. O que nós queremos é louvar e engrandecer o Seu santo nome em todo o tempo. Que o Senhor, meu Deus, continue nos dando essa capacidade de pensamento. Usa, Senhor Deus, as nossas vidas, a vida, Senhor Deus, de quem está assistindo. Derrama essa capacidade, Senhor Deus, sobre todas nós. E que a gente consiga, à luz da Sua palavra, agir de maneira sábia. E que nossos passos, as nossas atitudes em todo o tempo engrandeça o Seu santo e maravilhoso nome. Amém.